Rodrigo caminhava pela noite quando ouviu um choro. Uma garotinha dizia entre lágrimas: "Estou com fome, mamãe." Um homem se aproximou de uma mulher que pedia algo para comer, mas em vez de ajuda, recebeu insultos. Diante daquela cena, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Mais tarde, sentado sozinho em seu escritório, ele encarava os papéis à sua frente, agora sem significado. A sala, cheia de memórias de um sonho que estava prestes a ruir, estava envolta em um silêncio doloroso. Rodrigo acabará de anunciar o fechamento de seu restaurante, um lugar que era muito mais do que um simples negócio, era sua paixão. A reunião com os funcionários tinha sido difícil. Ele se levantou, tentando manter a postura firme, mas seus olhos revelavam a tristeza profunda que sentia. Iniciou agradecendo a todos. "Quero agradecer a cada um de vocês que esteve ao lado do Ross Gourmet nesses últimos 5 anos. Sem o apoio de vocês, nada disso teria sido possível. Vocês não foram apenas funcionários, foram a base deste lugar." Os rostos ao redor mostravam uma mistura de ansiedade e apreensão. Alguns sussurravam entre si, prevendo o que estava por vir. Rodrigo continuou, a voz embargada pela emoção: "Infelizmente, tenho que anunciar que em 2 semanas estaremos fechando as portas definitivamente. Sei que isso pode ser um choque, mas garanto que todos os seus direitos serão respeitados integralmente. Espero poder contar com o mesmo empenho e dedicação até o último dia." O burburinho inicial foi substituído por um silêncio pesado. Olhares surpresos e alguns olhos marejados eram visíveis entre os funcionários. Eles se dispersaram lentamente, alguns voltaram ao trabalho, enquanto outros ainda tentavam absorver a notícia. Após a reunião, Rodrigo retornou ao seu escritório, sentando-se novamente na cadeira que tantas vezes lhe servirá de refúgio durante as longas noites de trabalho. Não demorou muito para que Vanessa, a gerente, entrasse na sala com uma expressão de apoio. "Você fez um belo discurso, Rodrigo. Quero que saiba que estarei aqui até o fim." "Você não está sozinho nisso," ela disse. Rodrigo esboçou um sorriso triste e respondeu: "Vanessa, sua dedicação sempre foi além das expectativas. Eu realmente não sei como agradecer por tudo." Seguiu-se uma pausa, e o silêncio entre eles dizia tanto quanto suas palavras. Hesitante, Vanessa quebrou o silêncio. "Posso perguntar por que estamos fechando? Os clientes diminuíram, é verdade, mas parecia que ainda tínhamos chances de nos recuperar." Rodrigo suspirou profundamente antes de responder: "Sim, a queda não foi tão crítica a ponto de não haver retorno, mas cometi um erro grave. Confiei em alguém que não deveria, e isso nos custou muito caro. É minha culpa, Vanessa, e lamento profundamente que isso esteja afetando todos vocês." Vanessa percebeu que Rodrigo não queria se aprofundar nos detalhes e respeitou seu silêncio. Apenas assentiu, colocando a mão no ombro dele por um breve momento antes de sair da sala, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Rodrigo permaneceu ali, refletindo não apenas sobre sua decisão, mas sobre todas as escolhas que o levaram até aquele ponto. Cada erro parecia ecoar em sua mente, e a culpa o consumia. Ele pensava nos rostos de seus funcionários, na confiança que haviam depositado nele, e em como tudo aquilo estava prestes a ser desfeito. Nos dias que se seguiram, o restaurante viveu uma mistura de normalidade e melancolia. Os funcionários continuavam a atender os clientes com a mesma excelência de sempre, mas havia um ar de despedida em cada gesto, em cada sorriso. Rodrigo fazia questão de estar presente, ajudando onde podia, tentando guardar na memória cada detalhe daquele lugar que logo se tornaria apenas uma lembrança. Conforme o dia final se aproximava, a realidade do que estava acontecendo começava a se instalar. Rodrigo sabia que, após o fechamento, cada um seguiria seu próprio caminho. Ele apenas esperava que, de alguma forma, pudesse encontrar redenção pelos erros cometidos e que seus caminhos se cruzassem novamente sob melhores circunstâncias. Acelerando o passo, Rodrigo enfrentava o vento frio da noite que atravessava seu casaco. Faltava apenas 1 semana para o fechamento do Ross Gourmet, e o peso da situação sobrecarregava seus ombros mais do que o próprio inverno rigoroso. Enquanto caminhava rapidamente em direção à garagem onde seu carro estava estacionado, mal notava as poucas pessoas que ainda circulavam pelas ruas àquela hora. Quando se aproximou do carro, um som suave mas penetrante chamou sua atenção. Era um choro fraco e contido vindo de um canto próximo. Rodrigo diminuiu o passo, permitindo que seus ouvidos o conduzissem até a origem do som. Um cenário desolador se revelou diante de seus olhos. Uma mãe e sua filha pequena, evidentemente sem abrigo, encolhidas contra a parede de um prédio. A garotinha chorava. "Estou com fome, mamãe."
A mãe, com olhos cansados e cheios de tristeza, respondeu suavemente: Eu sei, querida, eu sei, mas não temos comida agora. Rodrigo observava em silêncio enquanto a menina, com uma expressão de desamparo, perguntava: Por que tantas pessoas passam por nós com sacolas cheias e ninguém nos dá nada? A mãe, tentando explicar a situação de forma simples para a filha, respondeu: Às vezes, as pessoas são boas, querida, mas têm medo de serem enganadas. Nesse momento, um homem se aproximou. A mãe estendeu a mão para ele e, com a voz trêmula, pediu: Senhor, por favor, poderia dar algo para minha filha comer? O homem lançou um olhar rápido e desconfiado para a mãe e a menina antes de desviar o olhar e seguir em frente. Ao passar por Rodrigo, ele comentou com desprezo: Ela acha que me engana. Trouxe a filha só para conseguir dinheiro e gastar em bares. Rodrigo ficou pensativo enquanto o homem se afastava. O choro da menina ecoava em sua mente, puro e doloroso. A cena despertava uma compaixão profunda dentro dele. Ele sabia que o desespero daquela criança era genuíno. Era uma expressão real de fome e sofrimento. Tomado por uma súbita resolução, Rodrigo voltou ao seu carro e dirigiu até o restaurante, ainda aberto por mais alguns dias. Ao chegar, não hesitou. Entrou, acendeu as luzes e foi direto para a cozinha. Rapidamente, aqueceu alguns salgados no forno industrial, preparou pães de queijo e arrumou tudo cuidadosamente em uma sacola, junto com o refrigerante. Voltando ao carro, ele dirigiu de volta ao local onde a mãe e a filha se abrigavam. Com um sorriso gentil, aproximou-se delas e entregou a sacola. A mãe, surpresa e emocionada, mal conseguia encontrar palavras. Lágrimas de gratidão brilhavam em seus olhos enquanto ela dizia: Muito obrigada, Senhor. Que Deus o abençoe. A garotinha, com os olhos arregalados de surpresa e a boca já cheia de pão de queijo, murmurou um agradecimento abafado. Rodrigo, observando a cena de alívio e felicidade da pequena, não pôde deixar de sorrir. Comam bastante, tá bom? E se cuidem, disse ele com uma voz que misturava alegria e melancolia. Ele se afastou, caminhando de volta para o carro, sentindo-se um pouco mais leve. A satisfação de ter feito algo concreto para aliviar o sofrimento de alguém aqueceu seu coração naquela noite fria. Enquanto dirigia de volta para casa, Rodrigo refletia sobre os dias difíceis que viriam com o fechamento do restaurante. Mas aquele pequeno gesto trouxe um brilho de esperança e humanidade ao seu espírito. O dia seguinte foi um turbilhão de atividades, com Rodrigo organizando os últimos detalhes para o encerramento do restaurante. No entanto, a imagem da mãe e da filha não saía de sua mente, servindo como um lembrete doloroso, mas necessário, das realidades duras que muitos enfrentam e do impacto positivo que pequenos gestos podem ter. No dia após sua boa ação, Vanessa, a gerente do restaurante, procurou Rodrigo com uma proposta prática, mas cheia de implicações. Ela o encontrou revendo algumas notas e documentos em seu escritório, com a luz da manhã filtrando pelas janelas empoeiradas. Rodrigo, temos comida suficiente no estoque para mais uma semana, começou Vanessa, visivelmente preocupada. Será que podemos adiar o fechamento por alguns dias? Seria um desperdício deixar tudo estragar. Rodrigo, ainda pesado com a decisão de fechar o restaurante, suspirou profundamente antes de responder: Quantos dias você acha que precisamos? Uns 3 dias a mais deveriam ser suficientes para utilizarmos tudo, respondeu ela, esperançosa. Está bem, concordou ele, com um tom resignado. Então fecharemos em 1 semana e 3 dias. Com o novo prazo estabelecido, Rodrigo precisou sair para resolver algumas pendências relacionadas à venda do restaurante. Caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ele refletia sobre a venda iminente. O comprador era um empresário rico da região, conhecido por suas investidas implacáveis no mercado imobiliário. Esse homem não tinha interesse em preservar o legado do Ross Gourmet. Ao contrário, planejava demolir o estabelecimento para construir um estacionamento, alegando que seria mais lucrativo. Rodrigo detestava essa ideia. O restaurante era seu sonho, sua paixão tornada realidade, mas as dívidas acumuladas e as circunstâncias financeiras o empurraram para essa decisão desagradável. Enquanto pegava os documentos necessários para a transação, sua mente estava dividida entre a resignação e a tristeza. Depois de resolver as burocracias, Rodrigo voltou pelo mesmo caminho, passando pela rua onde havia encontrado a mãe e a filha no dia anterior. Notou que o lugar estava quase vazio, exceto pelas duas, ainda ali, tentando suportar o sol escaldante do meio-dia. Ao se aproximar, ele ouviu a menina preocupada perguntando à mãe: Mamãe, você está bem? A mulher tentou sorrir para a filha, dizendo: Estou sim, querida.
No entanto, conforme Rodrigo se aproximava, percebeu a palidez e os lábios esbranquiçados da mulher, sinais claros de fraqueza. Preocupado, ele perguntou: "Você está bem mesmo?" Ela tentou disfarçar sua condição. "Estou, obrigada por perguntar." A menina, porém, olhou para Rodrigo com olhos sinceros e revelou: "Faz 3 dias que minha mãe não come nada. Ela deixou toda a comida só para mim." Diante dessa confissão, a preocupação de Rodrigo se transformou em ação imediata. Ele não podia simplesmente passar adiante sabendo daquela realidade. "Venham comigo", ele disse, guiando-as até seu carro. Sem hesitar, mãe e filha entraram. De volta ao restaurante, a presença das duas com roupas sujas e rasgadas atraiu olhares de curiosidade dos funcionários. Rodrigo, contudo, estava determinado a ajudá-las. Ele falou diretamente com Vanessa: "Vanessa, leve-as à cozinha dos funcionários e prepare algo nutritivo para elas comerem." Vanessa, que conhecia bem o coração de Rodrigo, não fez perguntas. "Certo, vou cuidar disso agora mesmo." Enquanto Vanessa guiava a mãe e a filha para a cozinha, Rodrigo observava. Ele sabia que a situação do restaurante era irreversível, mas isso não impedia que ele fizesse a diferença enquanto ainda podia. A cozinha rapidamente se encheu dos aromas reconfortantes de uma refeição sendo preparada com cuidado e atenção. Funcionários espantados, mas a atmosfera mudou de surpresa para compreensão à medida que a história das duas visitantes se espalhava. Rodrigo, em meio à azáfama, sentia um misto de emoções. A tristeza pela perda iminente do restaurante ainda o afligia, mas ver sua equipe se unindo para ajudar quem estava em necessidade trazia um consolo inesperado. A mãe, alimentada e visivelmente mais forte, agradeceu a Rodrigo com palavras simples, mas carregadas de gratidão. A menina, com um sorriso tímido, mostrava-se aliviada ao ver sua mãe recuperando as cores. Enquanto o dia chegava ao fim, Rodrigo refletia sobre os últimos eventos. As decisões difíceis permaneciam, mas ele estava firme em sua resolução de fazer o bem enquanto pudesse, mesmo que isso não mudasse o inevitável. A noite caía sobre a cidade, e o restaurante, iluminado por dentro, era um pequeno bastião de esperança e humanidade em meio à dura realidade do mundo lá fora. Rodrigo estava parado em frente ao seu escritório, refletindo sobre a decisão que precisava tomar, quando chamou Vanessa para uma conversa urgente e pessoal. Naquele momento, o restaurante estava calmo, uma ligeira pausa nas agitações diárias que precediam o iminente fechamento. "Vanessa, você acha que poderíamos arranjar um espaço no restaurante para Maria e Luara ficarem temporariamente?" perguntou Rodrigo. Sua expressão era de preocupação misturada com esperança. "Claro, Rodrigo. Temos aquela área de armazenamento que não usamos mais. Com um pouco de trabalho, podemos transformá-la em um pequeno quarto", respondeu Vanessa prontamente, acolhendo a ideia. "Obrigado, Vanessa. Isso significa muito para mim e tenho certeza de que para elas também", agradeceu Rodrigo, visivelmente aliviado com a ajuda de outros funcionários. Vanessa rapidamente organizou o espaço. Eles limparam o local, colocaram um colchão confortável, alguns utensílios de cozinha e até mesmo alguns itens pessoais para tornar o ambiente mais acolhedor. A pequena área de armazenamento foi transformada em um refúgio modesto, mas acolhedor. Depois de tudo pronto, Rodrigo foi falar com Maria e Luara, que ainda estavam se acostumando com a movimentação no restaurante. Maria olhou para Rodrigo com olhos cheios de gratidão e apresentou-se formalmente, junto com sua filha. "Sou Maria e está a Luara. Não temos palavras para agradecer pelo que está fazendo por nós." "Não precisa agradecer, Maria. Montamos um pequeno espaço para vocês aqui. Vocês podem ficar até precisarmos fechar o restaurante em pouco mais de uma semana", explicou Rodrigo, tentando manter a voz firme apesar do peso de suas palavras. Maria acenou com compreensão e agradeceu novamente pela oportunidade, mesmo sabendo que seria temporária. O dia de trabalho no restaurante seguiu normalmente, mas conforme se aproximava a hora de fechar, Rodrigo ficou pensativo. A chave do restaurante pesava em seu bolso, uma pequena peça de metal que carregava grandes decisões. Ele lembrava da pessoa que o havia enganado anteriormente, um lembrete doloroso de suas perdas. Com essa memória ainda fresca, ele procurou Vanessa para pedir sua opinião. "Vanessa, estou pensando em deixar a chave com Maria. O que você acha?" Vanessa ponderou por um momento antes de responder. "Bem, Rodrigo, o restaurante vai fechar de qualquer forma e isso não faria mal a ninguém. Pode ser uma boa mostrar que confiamos nela." Rodrigo assentiu, convencido pelas palavras de Vanessa e pela própria intuição. Ele sabia que, dando a chave para Maria,
ela teria acesso total ao restaurante com a liberdade de usar os utensílios ou até mesmo de levá-los. No entanto, algo em sua interação com Maria e Luara o fez querer confiar nelas. Caminhando de volta ao espaço improvisado, ele viu Luara já adormecida no colchão, uma cena que suavizou seu coração. Maria estava sentada ao lado da filha, vigiando seu sono tranquilo. Maria, vou deixar esta chave com você por segurança. Não é bom ficarem trancadas aqui dentro, disse Rodrigo, estendendo a chave para ela. Maria, surpresa e tocada pelo gesto, aceitou a chave com um sorriso tímido. Obrigada, Rodrigo. Sua confiança significa muito para nós. Vamos cuidar de tudo aqui. Com um aceno de cabeça e um sentimento de paz, Rodrigo deixou o restaurante naquela noite. Ele dirigiu para casa, refletindo sobre os eventos do dia. A decisão de confiar em Maria, apesar de suas experiências passadas, trouxe-lhe uma sensação de alívio e tranquilidade. Aquela noite, ele dormiu profundamente, confortado pela ideia de ter feito algo bom, algo que ia além das transações e das perdas, algo genuinamente humano. Na manhã seguinte, ao retornar ao Ross Gourmet, Rodrigo foi surpreendido por uma cena inesperada. O restaurante, que geralmente esperava sua supervisão para a limpeza matinal, estava impecavelmente arrumado. Curioso e um pouco confuso, ele logo descobriu que Maria, a mulher que ele havia ajudado e hospedado temporariamente no estabelecimento, era responsável por aquela transformação. Você não precisava ter feito isso, Maria. Você e sua filha são nossas convidadas aqui, disse Rodrigo, genuinamente tocado pelo gesto dela. Maria sorriu, um tanto fatigada, mas claramente satisfeita por poder ajudar. Eu melhorei um pouco à noite e não conseguia dormir. Limpar me ajudou a me sentir útil. É o mínimo que eu poderia fazer para agradecer a sua hospitalidade, explicou ela, enquanto ajustava um pano de prato sobre o ombro. Grato, mas ainda surpreso, Rodrigo assentiu, apreciando a reciprocidade inesperada de Maria. O dia começou como qualquer outro, com a equipe se preparando para mais um expediente de trabalho. No entanto, não demorou muito para que Rodrigo começasse a se sentir estranhamente mal no meio do dia. Sem aviso, ele começou a vomitar, uma ocorrência incomum que rapidamente chamou a atenção de Vanessa, a gerente sempre eficiente e preocupada. Rodrigo, você está pálido e claramente não está bem. Deixe-me levar você ao hospital, disse Vanessa com uma firmeza preocupada. Apesar de sua relutância inicial, a condição de Rodrigo não permitiu protestos. Vanessa dirigiu o carro dele até o hospital mais próximo, onde ele foi prontamente atendido. Após uma série de exames que pareciam intermináveis, o médico finalmente retornou com um semblante tranquilo, informando que não havia encontrado nada fisicamente errado. Você passou por algum estresse forte recentemente? Perguntou o médico com um olhar inquisitivo. Rodrigo hesitou, depois assentiu. Ele desabafou sobre o estresse das últimas semanas, desde a decisão de fechar o restaurante até o cuidado com Maria e Luara, além de seus próprios problemas financeiros. O médico ouviu atentamente antes de dar seu diagnóstico. Seu corpo está reagindo ao estresse acumulado. Você precisa descansar, Rodrigo. Recomendo que tire pelo menos uma semana de folga para recuperar suas energias, aconselhou o médico com um tom de seriedade. Com a consulta concluída, Rodrigo encontrou Vanessa na sala de espera e compartilhou com ela o conselho do médico. O médico disse que preciso descansar. Acho que vou ter que te deixar encarregada do restaurante até o fechamento, confessou Rodrigo, a voz carregada de resignação. Vanessa acenou com compreensão e apoio. Você precisa cuidar de si mesmo agora, Rodrigo. Não se preocupe com o restaurante. Eu vou gerenciar tudo. Volte apenas quando se sentir melhor, mesmo que isso signifique voltar depois que fecharmos. Grato, Rodrigo expressou seu apreço antes de Vanessa ajudá-lo a voltar para casa. Uma vez em casa, ele se entregou ao descanso necessário, caindo em um sono profundo que durou até o dia seguinte. Acordando no dia seguinte, Rodrigo sentiu uma leve melhora, mas a preocupação com o restaurante e sua equipe ainda rondava seus pensamentos. No entanto, ele sabia que seguir o conselho médico era essencial. Deitado em sua cama, ele refletia sobre os últimos dias tumultuados, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia ao pensar em Vanessa gerenciando o restaurante em sua ausência. Mesmo longe, seu coração permanecia lá, entre as panelas e pratos, esperando que tudo terminasse bem. Durante os dias que se seguiram, Rodrigo dedicou-se inteiramente ao seu repouso. A orientação do médico era clara: descansar e se afastar das tensões que marcavam o iminente fechamento do Ross Gourmet. Vanessa, sempre atenciosa e dedicada, fazia visitas diárias à casa de Rodrigo,
mas mantinha um pacto silencioso de não trazer assuntos do restaurante para as conversas. Ela queria assegurar que Rodrigo tivesse o ambiente tranquilo que precisava para recuperar-se completamente. Numa tarde particularmente serena, enquanto os dois compartilhavam um café na varanda da casa de Rodrigo, ele sentiu que era o momento de abrir seu coração sobre os eventos que levaram ao triste destino de seu amado restaurante. Vanessa, eu sei que prometemos não falar de trabalho, começou Rodrigo hesitante, mas sinto que te devo uma explicação sobre tudo o que aconteceu, sobre por que o restaurante está falindo. Vanessa colocou sua xícara de café de lado, seu olhar suavizado pela compreensão. Se isso for muito pessoal, Rodrigo, você não precisa se abrir se não estiver pronto. Rodrigo balançou a cabeça, um gesto decidido. Não, eu preciso falar sobre isso, preciso colocar isso para fora. Há algum tempo, estava em uma exposição para empreendedores buscando inspiração para melhorar o Ross. Foi lá que conheci Débora. Rodrigo pausou, a lembrança ainda viva e dolorosa. Ela esbarrou em mim por acidente, desculpando-se dizendo que estava tão absorvida pelas novidades que nem viu por onde andava. Começamos a conversar e, incrivelmente, descobrimos que compartilhávamos os mesmos sonhos de crescer nossos negócios. Ela tinha uma loja de roupas. Nos dias que se seguiram, nosso relacionamento evoluiu rapidamente e logo me vi apaixonado. Rodrigo suspirou, sua voz tremendo um pouco ao relatar a sequência dos eventos. Depois de 3 meses, Débora veio até mim com uma proposta de investimento que parecia perfeita. Ela mostrou como o dinheiro que já havíamos investido havia rendido. A perspectiva de mais lucro era tentadora e, impulsionado pela confiança e pelo amor, acabei usando não apenas minhas economias, mas também o caixa do restaurante e um empréstimo substancial. A angústia em sua voz era palpável enquanto ele chegava à parte mais dolorosa da história. No dia seguinte ao nosso último investimento, Débora desapareceu. Telefones, e-mails, qualquer rastro dela havia sumido. Não havia sequer registro de uma mulher com o nome completo dela. Foi então que percebi que tinha caído em um golpe. As palavras finais saíram de Rodrigo como um suspiro. O peso dos meses de angústia refletido em seu semblante cansado. Vanessa, movida por uma mistura de raiva e empatia pelo amigo, levantou-se e o abraçou. Rodrigo permitiu-se ser consolado, sua respiração pesada ecoando no silêncio confortador que se seguiu. Deve ter sido incrivelmente difícil, disse Vanessa suavemente, oferecendo o tipo de suporte que só uma verdadeira amiga poderia oferecer. Mas você não está sozinho, Rodrigo. Estarei aqui por você, não importa o que aconteça. O abraço de Vanessa trouxe a Rodrigo não apenas conforto, mas também a força para enfrentar os próximos dias. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas com o apoio de Vanessa, sentia que poderia começar a cicatrizar as feridas do passado. Nos dias seguintes, enquanto Rodrigo continuava seu período de descanso, sua mente frequentemente voltava àquela conversa. Vanessa, por sua vez, cumpria sua promessa, cuidando do restaurante e de todos os preparativos para o fechamento, enquanto mantinha Rodrigo a par do essencial, assegurando que ele não se sobrecarregasse. À medida que o último dia do Ross Gourmet se aproximava, Rodrigo sentia-se cada vez mais pronto para voltar, não apenas para se despedir de seu sonho, mas também para agradecer pessoalmente a todos que estiveram ao seu lado, especialmente Vanessa, cuja lealdade e amizade provaram ser inestimáveis no meio da tempestade. Rodrigo estava de volta ao volante de seu carro, sentindo uma mistura de emoções enquanto dirigia em direção ao restaurante que por tanto tempo havia sido seu sonho e orgulho. A semana de descanso recomendada pelo médico havia passado, e ele se recuperara, embora ainda carregasse a tristeza pela iminente despedida do Ross Gourmet. Ao se aproximar, notou algo inesperado que instantaneamente despertou sua curiosidade e confusão. Uma fila enorme serpenteava em frente ao restaurante, muito maior do que ele jamais vira. Intrigado, Rodrigo estacionou o carro e desceu, olhando para a multidão que parecia aguardar ansiosamente por algo. Ele caminhou até onde Vanessa, visivelmente agitada, tentava organizar a fila com uma eficiência frenética. O que está acontecendo aqui? Estão distribuindo dinheiro de graça e ninguém me avisou, brincou Rodrigo, tentando aliviar a tensão que via no rosto de Vanessa. Ela riu brevemente, claramente aliviada ao ver que Rodrigo parecia estar bem. Você realmente parece melhor, disse ela com um sorriso. Mas agora, sério, entre e veja por si mesmo. Não tenho tempo para explicar agora. Intrigado e um pouco desorientado, Rodrigo entrou no restaurante e foi imediatamente atingido pela energia vibrante do lugar. O espaço estava mais cheio do que nunca, com todos os olhos voltados para uma figura central,
Maria, vestida com uma roupa de cozinheira, preparava refeições diante de uma audiência atenta, enquanto narrava uma história que parecia capturar completamente a atenção de todos. O aroma delicioso da comida preenchia o ar, criando uma atmosfera quase mágica. Maria contava uma história e todos ouviam. Era uma vez, em um reino distante chamado Valoria, uma princesa chamada Elara. Ela era conhecida por sua bondade, beleza e coragem. O reino prosperava sob o governo sábio de seus pais, o rei Alden e a rainha Serafina. No entanto, tudo mudou em uma fatídica manhã. Elara estava nos jardins do castelo colhendo flores para sua mãe quando ouviu gritos vindos do grande salão. Ela correu de volta para o castelo, o coração batendo rápido. Ao entrar no salão, viu uma cena terrível. Seus pais estavam desaparecendo, suas formas se desvanecendo no ar, deixando apenas um leve brilho onde estavam momentos antes. Pai, mãe! Elara gritou, correndo até onde estavam, mas tudo que restava era o silêncio e um leve cheiro de tinta. Desesperada, ela chamou os guardas e empregados, mas descobriu que alguns deles também haviam sumido misteriosamente. O castelo estava em tumulto e ninguém sabia o que estava acontecendo. Elara se recusou a aceitar o inexplicável desaparecimento de seus pais e decidiu descobrir a verdade. Ela começou a investigar por conta própria. Suas suspeitas logo se voltaram para seu irmão mais velho, Cedric, que sempre fora ambicioso e invejoso do poder de seus pais. Certa noite, Elara ouviu passos leves vindos da torre mais alta do castelo, onde ninguém costumava ir. Ela seguiu os sons e encontrou Cedric conversando com um homem estranho de aparência artística, com uma paleta de cores e pincéis nas mãos. Escondida na sombra, Elara ouviu cada palavra. "O trabalho está quase completo, meu príncipe", disse o pintor, sua voz baixa e sibilante. "Logo todos os que se opõem a você estarão presos em minhas pinturas e você será o único herdeiro ao trono." Cedric sorriu um sorriso frio e cruel. "Ótimo, continue seu trabalho. Quero ver todos aqueles que duvidaram de mim pagando o preço." Elara ficou horrorizada. Ela percebeu que o pintor, Alistair, possuía poderes mágicos que permitiam capturar as almas das pessoas em seus quadros. Seus pais e os empregados desaparecidos estavam todos presos em pinturas espalhadas pelo castelo. Determinada a libertá-los, Elara esperou até Cedric sair e confrontou Alistair com sua inteligência e coragem. Ela conseguiu enganá-lo, fazendo-o acreditar que estava do lado de Cedric. Ela pediu para ver as pinturas, alegando que queria assegurar-se de que seus pais estavam realmente presos nelas. Rodrigo estava prestes a se deixar envolver pelo encanto da história de Maria quando Vanessa, aparentemente tendo resolvido os problemas imediatos com a fila, o puxou para o escritório para finalmente explicar a situação. "Ei, eu quero ouvir a história", falou Rodrigo como se fosse uma criança, mas Vanessa o puxou. Já no escritório, com a porta fechada para abafar o burburinho do restaurante, Rodrigo perguntou ainda incrédulo, como isso tudo começou. Vanessa respirou fundo, claramente emocionada com os eventos recentes. "Tudo aconteceu por acaso, Rodrigo. Um dia, eu e alguns funcionários chegamos mais cedo e encontramos Maria cozinhando na cozinha principal. Luara estava sentada à mesa, ouvindo a mãe contar uma história enquanto preparava o café da manhã. Maria havia se desculpado por usar a cozinha, mas ofereceu o café da manhã para todos, uma oferta que ninguém recusou, dado o aroma convidativo que preenchia o ambiente. Enquanto ela cozinhava, continuou sua história. Todos ficaram fascinados, ouvindo e assistindo. Quando ela terminou de cozinhar, porém, a história ainda não havia acabado. Todos os funcionários imploraram para que ela continuasse, mas ela brincou dizendo que havia clientes esperando. Vanessa sorriu, lembrando-se do momento. Mas os funcionários abriram as portas e convidaram os clientes a entrarem. Eles também queriam ouvir o final da história, e foi assim que começou. As pessoas não só adoraram a comida, mas a forma como ela contava as histórias criou um ambiente incrível. Rodrigo escutava atentamente, quase não acreditando na transformação espontânea de seu restaurante, e depois alguém fez uma reportagem sobre isso e no dia seguinte o lugar estava cheio antes mesmo de abrirmos as portas. Parece que as pessoas estão procurando não só uma refeição, mas uma experiência, algo que as faça sentir como se estivessem em casa, na cozinha com a família. Vanessa mesma disse que sentiu como se estivesse com a sua falecida avó. Sua avó adorava cozinhar e Vanessa ia para a cozinha ouvir as histórias que sua avó contava do passado. Vanessa suspirou fundo e disse que hoje em dia isso estava cada vez mais raro. Ela disse que Maria conta histórias de vários tipos, romances, dramas e sobre a vida dela também. Todos se emocionam. Além disso, a comida dela é deliciosa.
Rodrigo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, estava o luto pela perda do restaurante como era antes. Por outro, uma espécie de orgulho e admiração pelo que o lugar havia se tornado sob circunstâncias tão inesperadas. Isso é incrível, Vanessa, realmente incrível, disse ele finalmente, sua voz carregada de um misto de admiração e melancolia. Vanessa colocou a mão no ombro de Rodrigo. É um belo legado, Rodrigo, um belo final para a história do Ross Gourmet. Rodrigo concordou, sentindo-se de alguma forma reconfortado e revitalizado pela nova vida que seu sonho havia tomado. Embora o restaurante como ele conhecia estivesse terminando, a essência do que ele sempre quis oferecer, um lugar de comunhão e compartilhamento, parecia ter encontrado uma nova forma de continuar. Ao final de um dia surpreendentemente agitado no Ross Gourmet, Rodrigo se encontrou com Maria, cujas histórias haviam enchido o espaço com calor e uma vida que ele nunca imaginara possíveis em seus últimos dias de operação. A curiosidade sobre a origem dessas narrativas tão cativantes levou Rodrigo a perguntar a Maria de onde vinham essas histórias. Sempre adorei escutar as histórias que meus pais e avós contavam, explicou Maria com um sorriso melancólico. Eles se foram um após o outro, e depois deles não restou muito além das lembranças. Os livros e filmes sempre foram meus refúgios favoritos, mas quando tudo mais falhou, as histórias permaneceram comigo. Ela pausou, olhando para Luara, que brincava tranquilamente no canto do restaurante. Quando Luara e eu ficamos sem teto, tentei ao máximo protegê-la da dura realidade com essas histórias. Nos dias mais difíceis, quando a fome apertava, minhas histórias eram o único escape, fazendo-a esquecer da nossa situação por um momento. Rodrigo ouviu profundamente tocado pela força e resiliência de Maria. Ele admirava a maneira como ela transformava suas adversidades em algo que trazia não apenas para sua filha, mas agora para todos que visitavam o restaurante. Depois de fechar o restaurante naquela noite, nem Rodrigo nem Vanessa conseguiram ir para casa. Permaneceram lá, mergulhados em pensamentos, buscando alguma solução milagrosa que pudesse reverter a venda iminente do restaurante. Contudo, as horas avançaram sem trazer a inspiração necessária. Os dias seguintes passaram num borrão, com o restaurante atraindo mais visitantes do que nunca, mas o tempo escasso não permitia arrecadar o suficiente para cobrir as dívidas de Rodrigo. Quando o dia final chegou, a realidade do fim bateu forte. Rodrigo, com um peso no coração, assinou os papéis que transferiam a propriedade do seu amado restaurante. Ainda assim, sua preocupação maior era com o futuro de Maria e Luara. No entanto, antes que pudesse se aproximar delas para oferecer algum tipo de apoio, Vanessa tomou a frente. Ela se dirigiu a Maria com uma oferta generosa. Eu tenho um quarto vago no meu apartamento, atualmente usado apenas para armazenar caixas. Se você e Luara não tiverem para onde ir, gostaria muito que ficassem comigo. Maria, visivelmente aliviada e grata, aceitou a oferta com um sorriso. Enquanto Luara abraçava Vanessa em agradecimento, Rodrigo se sentiu aliviado por saber que elas estariam seguras. Nos dias que se seguiram, Rodrigo se viu em uma situação cada vez mais difícil com as economias diminuindo. Ele passava os dias enviando currículos, buscando desesperadamente por um emprego. Foi nesse período de incerteza que Vanessa o visitou, preocupada com seu bem-estar. Como você está, Rodrigo? Não só financeiramente, mas você está bem? Perguntou Vanessa genuinamente preocupada. Antes que ele pudesse responder completamente, ela rapidamente mudou de assunto. Há um lugar que eu gostaria de mostrar a você. Pode parecer estranho agora, mas acho que é importante. Confuso, mas confiante na intenção de Vanessa, Rodrigo acompanhou-a no carro. O trajeto os levou até onde antes ficava o Ross Gourmet, agora um canteiro de obras onde o restaurante estava sendo demolido para dar lugar a um estacionamento. Rodrigo observou o coração apertado às máquinas destruindo o que uma vez foi o palco de tantas memórias e histórias. Por que você me trouxe aqui, Vanessa? Perguntou ele, a tristeza tingindo sua voz. Vanessa olhou para ele com uma expressão de simpatia nos olhos. Eu sei que é doloroso, Rodrigo. Mas pensei que ver isso poderia de algum modo ajudar a fechar esse capítulo para que começar a pensar no próximo sem ficar preso ao que foi perdido. Rodrigo, embora abalado, reconheceu a intenção por trás das palavras de Vanessa. Juntos, eles ficaram ali assistindo ao fim de uma era, mas em algum lugar dentro de Rodrigo começava a surgir a semente de um novo começo, embora ainda incerto sobre onde e como ele floresceria. Após deixar o canteiro de obras onde o Ross Gourmet havia sido desmontado, Vanessa dirigiu ainda mais um pouco, um sorriso cautelosamente esperançoso brilhando em seu rosto. Rodrigo, sentado ao lado dela, ainda estava absorto na melancolia de ver seu antigo restaurante ser demolido,
sem saber que Vanessa tinha outros planos. Estou com fome. Que tal pararmos para comer em algum lugar? Sugeriu Vanessa, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Rodrigo concordou, pela distração. Eles pararam em um pequeno restaurante que parecia aconchegante e convidativo. Ao entrar, Rodrigo mal teve tempo de assimilar o ambiente antes de ser surpreendido por um coro entusiasmado de surpresa vindo de todos os lados do salão. Lá estavam todos os seus ex-funcionários, Maria e Luara incluídas, sorrindo e acenando para ele. Confuso, Rodrigo olhou para Vanessa buscando explicações. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, uma mistura de alegria e perplexidade em sua voz. Vanessa, com um brilho triunfante nos olhos, revelou: este restaurante agora é seu, Rodrigo. Rodrigo piscou, incrédulo. Como assim, Vanessa? Vanessa começou a explicar: sempre fui cautelosa com dinheiro, então eu tinha uma boa poupança. Com os últimos dias de funcionamento do nosso antigo restaurante, especialmente com Maria ajudando, conseguimos juntar uma quantia significativa. Este lugar estava à venda e Maria me ajudou a perceber que às vezes é melhor começar de novo. Mas o dinheiro não era suficiente para cobrir todas as suas dívidas, então decidimos usar o que tínhamos para investir aqui neste novo começo. Eu quero que você seja meu sócio, Rodrigo. Vamos dividir tudo 50-50. Rodrigo estava sem palavras. A emoção o dominou e ele abraçou Vanessa, agradecido além das palavras. Você é um anjo, Vanessa. Claro que aceito. Nesse momento, Luara se aproximou, os olhos brilhando de excitação. Posso comer aqui também? Perguntou ela inocentemente. Claro que sim, Luara. Sempre que quiser, respondeu Rodrigo, rindo enquanto os preparativos para a inauguração do novo restaurante começavam ao redor deles. Rodrigo, tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Vanessa, entregando-lhe um celular com uma notícia aberta. Era uma reportagem sobre a prisão de uma gangue envolvida em um esquema de fraude milionário. Entre os presos estava Débora, ou melhor, Cásia, como realmente se chamava. Ela foi presa e seus bens estavam sendo penhorados para ressarcir as vítimas. Você pode ter a chance de recuperar parte do dinheiro que perdeu, disse Vanessa. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e justiça ao ler a notícia. Obrigado, Vanessa. Não sei como posso agradecer por tudo que você fez. Um ano se passou desde aquela inauguração e o novo restaurante transformou-se completamente. Era agora um lugar amplo e belo, com uma fila de espera que se estendia por meses. Maria, com sua habilidade única de contar histórias enquanto cozinhava, tornou-se uma parte fundamental do restaurante, eventualmente tornando-se a terceira sócia. Com o sucesso do negócio, ela conseguiu comprar uma casa onde morava com Luara. Rodrigo e Vanessa, unidos não apenas por uma parceria comercial, mas também por uma crescente paixão, estavam namorando. Todos os finais de semana, eles se encontravam na nova casa de Maria, onde ela preparava refeições deliciosas que eram acompanhadas de conversas alegres e corações aquecidos. Esses encontros se tornaram mais do que apenas reuniões. Eram celebrações de uma nova vida, de superação e de um futuro promissor. Nascido das cinzas de um passado difícil, mas nunca esquecido, o novo restaurante era um pequeno bastião de esperança e humanidade em meio à dura realidade do mundo lá fora. Rodrigo estava parado em frente ao seu escritório, refletindo sobre a decisão que precisava tomar, quando chamou Vanessa para uma conversa urgente e pessoal. Naquele momento, o restaurante estava calmo, uma ligeira pausa nas agitações diárias que precediam o iminente fechamento. Vanessa, você acha que poderíamos arranjar um espaço no restaurante para Maria e Luara ficarem temporariamente? Perguntou Rodrigo. Sua expressão era de preocupação misturada com esperança. Claro, Rodrigo. Temos aquela área de armazenamento que não usamos mais. Com um pouco de trabalho, podemos transformá-la em um pequeno quarto, respondeu Vanessa prontamente, acolhendo a ideia. Obrigado, Vanessa. Isso significa muito para mim e tenho certeza de que para elas também, agradeceu Rodrigo, visivelmente aliviado com a ajuda de outros funcionários. Vanessa rapidamente organizou o espaço. Eles limparam o local, colocaram um colchão confortável, alguns utensílios de cozinha e até mesmo alguns itens pessoais para tornar o ambiente mais acolhedor. A pequena área de armazenamento foi transformada em um refúgio modesto, mas acolhedor. Depois de tudo pronto, Rodrigo foi falar com Maria e Luara, que ainda estavam se acostumando com a movimentação no restaurante. Maria olhou para Rodrigo com olhos cheios de gratidão e apresentou-se formalmente, junto com sua filha. Sou Maria e está é Luara. Não temos palavras para agradecer pelo que está fazendo por nós. Não precisa agradecer, Maria.
Montamos um pequeno espaço para vocês aqui. Vocês podem ficar até precisarmos fechar o restaurante em pouco mais de uma semana, explicou Rodrigo, tentando manter a voz firme apesar do peso de suas palavras. Maria acenou com compreensão e agradeceu novamente pela oportunidade, mesmo sabendo que seria temporária. O dia de trabalho no restaurante seguiu normalmente, mas conforme se aproximava a hora de fechar, Rodrigo ficou pensativo. A chave do restaurante pesava em seu bolso, uma pequena peça de metal que carregava grandes decisões. Ele lembrava da pessoa que o havia enganado anteriormente, um lembrete doloroso de suas perdas. Com essa memória ainda fresca, ele procurou Vanessa para pedir sua opinião. Vanessa, estou pensando em deixar a chave com Maria. O que você acha? Vanessa ponderou por um momento antes de responder. Bem, Rodrigo, o restaurante vai fechar de qualquer forma e isso não faria mal a ninguém. Pode ser uma boa mostrar que confiamos nela. Rodrigo assentiu, convencido pelas palavras de Vanessa e pela própria intuição. Ele sabia que, dando a chave para Maria, ela teria acesso total ao restaurante com a liberdade de usar os utensílios ou até mesmo de levá-los. No entanto, algo em sua interação com Maria e Luara o fez querer confiar nelas. Caminhando de volta ao espaço improvisado, ele viu Luara já adormecida no colchão, uma cena que suavizou seu coração. Maria estava sentada ao lado da filha, vigiando seu sono tranquilo. Maria, vou deixar esta chave com você por segurança. Não é bom ficarem trancadas aqui dentro, disse Rodrigo, estendendo a chave para ela. Maria, surpresa e tocada pelo gesto, aceitou a chave com um sorriso tímido. Obrigada, Rodrigo. Sua confiança significa muito para nós. Vamos cuidar de tudo aqui. Com um aceno de cabeça e um sentimento de paz, Rodrigo deixou o restaurante naquela noite. Ele dirigiu para casa, refletindo sobre os eventos do dia. A decisão de confiar em Maria, apesar de suas experiências passadas, trouxe-lhe uma sensação de alívio e tranquilidade. Aquela noite, ele dormiu profundamente, confortado pela ideia de ter feito algo bom, algo que ia além das transações e das perdas, algo genuinamente humano. Na manhã seguinte, ao retornar ao Ross Gourmet, Rodrigo foi surpreendido por uma cena inesperada. O restaurante, que geralmente esperava sua supervisão para a limpeza matinal, estava impecavelmente arrumado. Curioso e um pouco confuso, ele logo descobriu que Maria, a mulher que ele havia ajudado e hospedado temporariamente no estabelecimento, era responsável por aquela transformação. Você não precisava ter feito isso, Maria. Você e sua filha são nossas convidadas aqui, disse Rodrigo, genuinamente tocado pelo gesto dela. Maria sorriu, um tanto fatigada, mas claramente satisfeita por poder ajudar. Eu melhorei um pouco à noite e não conseguia dormir. Limpar me ajudou a me sentir útil. É o mínimo que eu poderia fazer para agradecer a sua hospitalidade, explicou ela, enquanto ajustava um pano de prato sobre o ombro. Grato, mas ainda surpreso, Rodrigo assentiu, apreciando a reciprocidade inesperada de Maria. O dia começou como qualquer outro, com a equipe se preparando para mais um expediente de trabalho. No entanto, não demorou muito para que Rodrigo começasse a se sentir estranhamente mal no meio do dia. Sem aviso, ele começou a vomitar, uma ocorrência incomum que rapidamente chamou a atenção de Vanessa, a gerente sempre eficiente e preocupada. Rodrigo, você está pálido e claramente não está bem. Deixe-me levar você ao hospital, disse Vanessa com uma firmeza preocupada. Apesar de sua relutância inicial, a condição de Rodrigo não permitiu protestos. Vanessa dirigiu o carro dele até o hospital mais próximo, onde ele foi prontamente atendido. Após uma série de exames que pareciam intermináveis, o médico finalmente retornou com um semblante tranquilo, informando que não havia encontrado nada fisicamente errado. Você passou por algum estresse forte recentemente? Perguntou o médico com um olhar inquisitivo. Rodrigo hesitou, depois assentiu. Ele desabafou sobre o estresse das últimas semanas, desde a decisão de fechar o restaurante até o cuidado com Maria e Luara, além de seus próprios problemas financeiros. O médico ouviu atentamente antes de dar seu diagnóstico. Seu corpo está reagindo ao estresse acumulado. Você precisa descansar, Rodrigo. Recomendo que tire pelo menos uma semana de folga para recuperar suas energias, aconselhou o médico com um tom de seriedade. Com a consulta concluída, Rodrigo encontrou Vanessa na sala de espera e compartilhou com ela o conselho do médico. O médico disse que preciso descansar. Acho que vou ter que te deixar encarregada do restaurante até o fechamento, confessou Rodrigo, a voz carregada de resignação. Vanessa acenou com compreensão e apoio. Você precisa cuidar de si mesmo agora, Rodrigo.
Não se preocupe com o restaurante. Eu vou gerenciar tudo. Volte apenas quando se sentir melhor, mesmo que isso signifique voltar depois que fecharmos. Grato, Rodrigo expressou seu apreço antes de Vanessa ajudá-lo a voltar para casa. Uma vez em casa, ele se entregou ao descanso necessário, caindo em um sono profundo que durou até o dia seguinte. Acordando no dia seguinte, Rodrigo sentiu uma leve melhora, mas a preocupação com o restaurante e sua equipe ainda rondava seus pensamentos. No entanto, ele sabia que seguir o conselho médico era essencial. Deitado em sua cama, ele refletia sobre os últimos dias tumultuados, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia ao pensar em Vanessa gerenciando o restaurante em sua ausência. Mesmo longe, seu coração permanecia lá, entre as panelas e pratos, esperando que tudo terminasse bem. Durante os dias que se seguiram, Rodrigo dedicou-se inteiramente ao seu repouso. A orientação do médico era clara: descansar e se afastar das tensões que marcavam o iminente fechamento do Ross Gourmet. Vanessa, sempre atenciosa e dedicada, fazia visitas diárias à casa de Rodrigo, mas mantinha um pacto silencioso de não trazer assuntos do restaurante para as conversas. Ela queria assegurar que Rodrigo tivesse o ambiente tranquilo que precisava para recuperar-se completamente. Numa tarde particularmente serena, enquanto os dois compartilhavam um café na varanda da casa de Rodrigo, ele sentiu que era o momento de abrir seu coração sobre os eventos que levaram ao triste destino de seu amado restaurante. Vanessa, eu sei que prometemos não falar de trabalho, começou Rodrigo hesitante, mas sinto que te devo uma explicação sobre tudo o que aconteceu, sobre por que o restaurante está falindo. Vanessa colocou sua xícara de café de lado, seu olhar suavizado pela compreensão. Se isso for muito pessoal, Rodrigo, você não precisa se abrir se não estiver pronto. Rodrigo balançou a cabeça, um gesto decidido. Não, eu preciso falar sobre isso, preciso colocar isso para fora. Há algum tempo, estava em uma exposição para empreendedores buscando inspiração para melhorar o Ross. Foi lá que conheci Débora. Rodrigo pausou, a lembrança ainda viva e dolorosa. Ela esbarrou em mim por acidente, desculpando-se e dizendo que estava tão absorvida pelas novidades que nem viu por onde andava. Começamos a conversar e, incrivelmente, descobrimos que compartilhávamos os mesmos sonhos de crescer nossos negócios. Ela tinha uma loja de roupas. Nos dias que se seguiram, nosso relacionamento evoluiu rapidamente e logo me vi apaixonado. Rodrigo suspirou, sua voz tremendo um pouco ao relatar a sequência dos eventos. Depois de 3 meses, Débora veio até mim com uma proposta de investimento que parecia perfeita. Ela mostrou como o dinheiro que já havíamos investido havia rendido. A perspectiva de mais lucro era tentadora e, impulsionado pela confiança e pelo amor, acabei usando não apenas minhas economias, mas também o caixa do restaurante e um empréstimo substancial. A angústia em sua voz era palpável enquanto ele chegava à parte mais dolorosa da história. No dia seguinte ao nosso último investimento, Débora desapareceu. Telefones, e-mails, qualquer rastro dela havia sumido. Não havia sequer registro de uma mulher com o nome completo dela. Foi então que percebi que tinha caído em um golpe. As palavras finais saíram de Rodrigo como um suspiro. O peso dos meses de angústia refletido em seu semblante cansado. Vanessa, movida por uma mistura de raiva e empatia pelo amigo, levantou-se e o abraçou. Rodrigo permitiu-se ser consolado, sua respiração pesada ecoando no silêncio confortador que se seguiu. Deve ter sido incrivelmente difícil, disse Vanessa suavemente, oferecendo o tipo de suporte que só uma verdadeira amiga poderia oferecer. Mas você não está sozinho, Rodrigo. Estarei aqui por você, não importa o que aconteça. O abraço de Vanessa trouxe a Rodrigo não apenas conforto, mas também a força para enfrentar os próximos dias. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas com o apoio de Vanessa, sentia que poderia começar a cicatrizar as feridas do passado. Nos dias seguintes, enquanto Rodrigo continuava seu período de descanso, sua mente frequentemente voltava àquela conversa. Vanessa, por sua vez, cumpria sua promessa, cuidando do restaurante e de todos os preparativos para o fechamento, enquanto mantinha Rodrigo a par do essencial, assegurando que ele não se sobrecarregasse. À medida que o último dia do Ross Gourmet se aproximava, Rodrigo sentia-se cada vez mais pronto para voltar, não apenas para se despedir de seu sonho, mas também para agradecer pessoalmente a todos que estiveram ao seu lado, especialmente Vanessa, cuja lealdade e amizade provaram ser inestimáveis no meio da tempestade. Rodrigo estava de volta ao volante de seu carro, sentindo uma mistura de emoções enquanto dirigia em direção ao restaurante que por tanto tempo havia sido seu sonho e orgulho. A semana de descanso recomendada pelo médico havia passado, e ele se recuperara,
embora ainda carregasse a tristeza pela iminente despedida do Ross Gourmet. Ao se aproximar, notou algo inesperado que instantaneamente despertou sua curiosidade e confusão. Uma fila enorme serpenteava em frente ao restaurante, muito maior do que ele jamais vira. Intrigado, Rodrigo estacionou o carro e desceu, olhando para a multidão que parecia aguardar ansiosamente por algo. Ele caminhou até onde Vanessa, visivelmente agitada, tentava organizar a fila com uma eficiência frenética. O que está acontecendo aqui? Estão distribuindo dinheiro de graça e ninguém me avisou. Brincou Rodrigo, tentando aliviar a tensão que via no rosto de Vanessa. Ela riu brevemente, claramente aliviada ao ver que Rodrigo parecia estar bem. Você realmente parece melhor, disse ela com um sorriso. Mas agora, sério, entre e veja por si mesmo. Não tenho tempo para explicar agora. Intrigado e um pouco desorientado, Rodrigo entrou no restaurante e foi imediatamente atingido pela energia vibrante do lugar. O espaço estava mais cheio do que nunca, com todos os olhos voltados para uma figura central. Maria, vestida com uma roupa de cozinheira, preparava refeições diante de uma audiência atenta, enquanto narrava uma história que parecia capturar completamente a atenção de todos. O aroma delicioso da comida preenchia o ar, criando uma atmosfera quase mágica. Maria contava uma história e todos ouviam. Era uma vez, em um reino distante chamado Valoria, uma princesa chamada Elara. Ela era conhecida por sua bondade, beleza e coragem. O reino prosperava sob o governo sábio de seus pais, o rei Alden e a rainha Serafina. No entanto, tudo mudou em uma fatídica manhã. Elara estava nos jardins do castelo colhendo flores para sua mãe quando ouviu gritos vindos do grande salão. Ela correu de volta para o castelo, o coração batendo rápido. Ao entrar no salão, viu uma cena terrível. Seus pais estavam desaparecendo, suas formas se desvanecendo no ar, deixando apenas um leve brilho onde estiveram momentos antes. Pai, mãe! Elara gritou, correndo até onde estavam, mas tudo que restava era o silêncio e um leve cheiro de tinta. Desesperada, ela chamou os guardas e empregados, mas descobriu que alguns deles também haviam sumido misteriosamente. O castelo estava em tumulto e ninguém sabia o que estava acontecendo. Elara se recusou a aceitar o inexplicável desaparecimento de seus pais e decidiu descobrir a verdade. Ela começou a investigar por conta própria. Suas suspeitas logo se voltaram para seu irmão mais velho, Cedric, que sempre fora ambicioso e invejoso do poder de seus pais. Certa noite, Elara ouviu passos leves vindos da torre mais alta do castelo, onde ninguém costumava ir. Ela seguiu os sons e encontrou Cedric conversando com um homem estranho de aparência artística, com uma paleta de cores e pincéis nas mãos. Escondida na sombra, Elara ouviu cada palavra. O trabalho está quase completo, meu príncipe, disse o pintor, sua voz baixa e sibilante. Logo todos os que se opõem a você estarão presos em minhas pinturas e você será o único herdeiro ao trono. Cedric sorriu um sorriso frio e cruel. Ótimo, continue seu trabalho. Quero ver todos aqueles que duvidaram de mim pagando o preço. Elara ficou horrorizada. Ela percebeu que o pintor, Alistair, possuía poderes mágicos que permitiam capturar as almas das pessoas em seus quadros. Seus pais e os empregados desaparecidos estavam todos presos em pinturas espalhadas pelo castelo. Determinada a libertá-los, Elara esperou até Cedric sair e confrontou Alistair com sua inteligência e coragem. Ela conseguiu enganá-lo, fazendo-o acreditar que estava do lado de Cedric. Ela pediu para ver as pinturas, alegando que queria assegurar-se de que seus pais estavam realmente presos nelas. Rodrigo estava prestes a se deixar envolver pelo encanto da história de Maria quando Vanessa, aparentemente tendo resolvido os problemas imediatos com a fila, o puxou para o escritório para finalmente explicar a situação. Ei, eu quero ouvir a história, falou Rodrigo como se fosse uma criança, mas Vanessa o puxou. Já no escritório, com a porta fechada para abafar o burburinho do restaurante, Rodrigo perguntou ainda incrédulo, como isso tudo começou? Vanessa respirou fundo, claramente emocionada com os eventos recentes. Tudo aconteceu por acaso, Rodrigo. Um dia, eu e alguns funcionários chegamos mais cedo e encontramos Maria cozinhando na cozinha principal. Luara estava sentada à mesa, ouvindo a mãe contar uma história enquanto preparava o café da manhã. Maria havia se desculpado por usar a cozinha, mas ofereceu café da manhã para todos, uma oferta que ninguém recusou, dado o aroma convidativo que preenchia o ambiente. Enquanto ela cozinhava, continuou sua história. Todos ficaram fascinados, ouvindo e assistindo. Quando ela terminou de cozinhar, porém, a história ainda não havia acabado. Todos os funcionários imploraram para que ela continuasse, mas ela brincou dizendo que havia clientes esperando.
Vanessa sorriu, lembrando-se do momento. Mas os funcionários abriram as portas e convidaram os clientes a entrarem. Eles também queriam ouvir o final da história, e foi assim que começou. As pessoas não só adoraram a comida, mas a forma como ela contava as histórias criou um ambiente incrível. Rodrigo escutava atentamente, quase não acreditando na transformação espontânea de seu restaurante. Isso é incrível, Vanessa, realmente incrível, disse ele finalmente, sua voz carregada de um misto de admiração e melancolia. Vanessa colocou a mão no ombro de Rodrigo. É um belo legado, Rodrigo, um belo final para a história do Roz Gourmet. Rodrigo concordou, sentindo-se de alguma forma reconfortado e revitalizado pela nova vida que seu sonho havia tomado. Embora o restaurante como ele conhecia estivesse terminando, a essência do que ele sempre quis oferecer, um lugar de comunhão e compartilhamento, parecia ter encontrado uma nova forma de continuar.